Para você ligado aqui na TV Assembleia, seja muito bem-vindo. Está começando agora o programa Frente a Frente. Em discussão, um tema, um assunto que mexe, que interfere no dia a dia do cidadão. Neste programa, nós vamos debater Goiânia, 82 anos. O aniversário da nossa capital é no próximo dia 24 de outubro. Nossos convidados são os deputados Manuel de Oliveira, do PSDB, e também a deputada delegada Adriana Corsi, do PT. Muito obrigado aos dois pela presença. A gente começa perguntando quais são os principais desafios de Goiânia. Seria segurança pública uma bandeira que os dois utilizaram nas eleições do ano passado? O senhor falando na questão contra a impunidade, a senhora defendendo não só criança e adolescente, mas todo um processo por ter sido delegada-geral da Polícia Civil de Goiás. Quem começa? É evidente que a minha querida deputada Adriana Costa. Muito bem. É uma satisfação fazer parte desse programa. Eu quero cumprimentar o meu colega, deputado Manuel de Oliveira, parceiro de várias ações aqui na Assembleia em relação à segurança. E é muito bom falar nessa época do aniversário da nossa cidade, né? Eu nasci no interior de Goiás, eu sou de Itapuranga, mas sou cidadã goianiense e vivi aqui durante toda a minha vida, crio a minha filha e a nossa família vive aqui. Então, uma satisfação mais este aniversário. Eu vejo que 82 anos é um momento de comemorar o aniversário, mas também uma reflexão, né? Quais são as principais conquistas e também os principais desafios. E, sem dúvida, a questão da segurança pública hoje é um problema que preocupa a todas as famílias, preocupa a todos que vivemos aqui. Essa semana mesmo foi divulgada uma pesquisa onde Goiânia aparece como a 11ª capital mais violenta do país. Nós temos visto crescer também nos últimos anos uma série de índices relacionados a homicídio, tráfico de drogas, o envolvimento de jovens com a criminalidade, muitas questões preocupantes. Vejo também que não é só na capital. Acho que é importante a gente colocar aqui o crescimento da criminalidade aconteceu no Brasil como um todo nos últimos 5 anos e, de uma forma geral, no estado de Goiás. Mas é claro que Goiânia, sendo a capital, tudo que fazemos aqui, né, repercute no estado. Então vejo que Goiânia é uma cidade excelente para se viver. Quem viaja, quem mora aqui viaja por todo o país, ama Goiânia, as pessoas de Goiânia, a forma como as pessoas se relacionam. Mas nós temos muitos desafios. E é claro a questão da segurança pública. Eu vejo que hoje em Goiânia nós temos um déficit muito grande de policiais. Talvez este seja um dos motivos, né, deputado Mané, pelo qual nós temos o índice de criminalidade muito alto. A cidade cresceu e não cresceu o número de policiais, tanto civis como militares, tanto também da Polícia Penal e outros trabalhadores da segurança. Talvez esse seja um dos principais problemas. Vamos ouvir o deputado Manuel de Oliveira e eu começo o instigando. Quando o senhor chegou da região da Estrada de Ferro para Goiânia, Goiânia era muito mais tranquila, né? Cheguei em 1953, fui morar na Praça da Matriz. Meu primeiro emprego foi ajudar o Saboroso a vender chocolate na Praça Joaquim Lúcio. O segundo emprego foi cobrador de ônibus, o terceiro foi pacoteiro da Pernambucana. Estudei na Rua 20 e atravessei a cidade passando de bicicleta pela Praça Tamandaré, que não era o nosso roteiro, mas ali tinha Gabiroba, e nossa turma passava e voltava pela praça. Na ida, nós tomávamos café chupando Gabiroba. Na volta, nós fazíamos um lanche chupando Gabiroba. Me lembro bem que atravessei várias as vezes, indo e vindo de Campinas para assistir filme no Cine Casablanca e tomar lanche no lanche americano, na Rua 8. E nós íamos e voltávamos de Goiânia a Campinas sem nenhuma preocupação. Algum assaltante algum dia abordou vocês? Isso não usava na época. Isso não Nem tinha essa palavra. Não. Na época tinha um cidadão, ele simplesmente, surrupiava, ele roubava. Furtava, né, Helena? Sem violência. Eu vou me lembrar o nome dele, era famoso. E ele acabou virando uma lenda, porque ele não roubava de quem não tinha. Pelo contrário. Não era um Robin Hood de Goiás, mas ele ajudava as pessoas. Por isso ele criou realmente um ambiente bom para ele, no meio até da própria polícia. E quando tinha um assaltante ou uma pessoa que era realmente do mal,
que roubava, que matava, ele sabia quem era e chamava a polícia e mandava prender. Por que aconteceu tudo isso com Goiânia? Por exemplo, a deputada delegada Adriana citou a pesquisa que a capital aparece como a 11ª mais violenta do país. Se fosse só Goiânia, infelizmente, a gente podia até dar um jeito. Mas é uma violência a nível nacional. Nós assustamos um pouco mais, porque há bem pouco tempo nós não convivíamos com tanta violência. A deputada falou uma coisa aqui que é uma verdade, eu acho até que isso tem que procurar o próprio governador, nós deputados, para aumentar realmente o efetivo. Eu acho que a deputada pode me ajudar nisso aí. Tecnicamente, a gente está bem. Nós estamos precisando da figura do ser humano, do profissional, do ser humano. O senhor disse que está bem em termos de tecnologia? A tecnologia está bem, pelo menos eu... Concordo. Nós temos avançado muito na tecnologia da segurança pública em Goiás, na inteligência. Tivemos investimento, inclusive, em parceria com o governo federal e o governo estadual, muito grande nessa área da inteligência, né, do monitoramento. Mas, é claro, sempre podemos melhorar. Eu vejo que nós temos dois aspectos, né? Por um lado, a questão estrutural e de pessoal, e por outro, a questão da prevenção, né, deputado Mané, que talvez tenhamos também que melhorar em todo o estado de Goiás e no Brasil. Porque eu também concordo que nós temos esse aumento, né, da violência em todo o país e nós todos estamos preocupados com isso. Hoje, com respeito à violência, a nossa bandeira, a bandeira dela na campanha foi mais ou menos parecida com a minha, porque eu levei a bandeira da impunidade, porque eu continuo com a mesma opinião. Um dos motivos maiores da violência é a impunidade. É verdade. A polícia civil, a polícia militar, prende demais da conta. Só que o rodízio da bandidagem, preso e solto, ele é muito grande. Ele é muito grande. Aí você vai dizer, mas não vamos culpar o Ministério Público? Não, porque o Ministério Público, ele cumpre de acordo com a lei. Ah, mas solta muito. Se solta muito é porque alguém achou, o advogado achou as brechas da lei para soltar a pessoa. Segundo, quem que é mais responsável? É a polícia que prende, o judiciário que solta, ou o poder público, principalmente o poder federal, que não constrói presídios e nem espaços para que você coloque as pessoas e que elas fiquem lá. Elas fiquem lá, tem que ficar preso, não fica preso. Não foi o poder judiciário que criou a lei, ele executa a lei. Entendeu? Então eu vejo dessa maneira. O que precisa ser feito é isso. O bandido tem que ficar mais preso. Depois eu quero te contar uma sobre segurança de quando eu fazia o Goiano Gente. Como que se procedia a polícia. Goiânia tem cerca de 1.400.000, já está chegando a 1,5 milhão de habitantes. A região metropolitana tem mais de 2 milhões de habitantes. Essa região não merecia uma atenção maior, mais especial, não só de um consórcio de prefeituras, mas também do governo federal? Olha, eu acredito que em vários aspectos, sim. E nós estamos, e eu tenho procurado contribuir nesse sentido, nós estamos conseguindo firmar parcerias em vários aspectos, tanto dos municípios, estado e governo federal. Um exemplo disso foi a inauguração da nova Academia da Polícia Civil, tão grande e tão bem equipada que será conhecida como a primeira escola superior da Polícia Civil do Brasil e que foi construída em parceria entre o estado de Goiás e o governo federal, que investiu 12 milhões de reais nessa academia, e eu tenho muito orgulho de ter feito parte aí dessa história. Fui uma das pessoas que pensou e sonhou em termos dessa academia, mas muitas outras ações estão sendo feitas. Eu vejo que não só na questão da segurança, mas de meio ambiente, de comunicação, de mobilidade urbana, são situações todas que nós podemos sim fazer parceria. Eu acredito que é isso que a população espera das autoridades. Nós temos que pensar em política partidária nas eleições, né, deputado Mané? Passadas as eleições, nós temos que buscar servir a comunidade e tem que ser em parceria. Cada vez mais as ações podem ser realizadas dessa forma. Nos últimos meses, eu realmente fiquei bem contente quando eu vi a aproximação do prefeito com o governador com o objetivo Goiânia, principal de Goiânia. Atender o povo, Atender o povo, porque eu acho o seguinte, igual a deputada falou, é igual o jogo de futebol. Durante os 90 minutos, vamos disputar. Terminou os 90 minutos, o objetivo é um só. Entendeu? Tá, terminou, somos amigos e tal. Então, essa aproximação do prefeito, que já está aí com muitas obras, que é do PT, com o governador, isso mostra
que são republicanos. E com a presidenta. Exatamente, com a presidente. Da mesma forma tem atuado. O Marconi foi lá com a presidente, está com a presidente, porque, gente, não tem como você governar, principalmente no momento de crise, se você não se unir. Agora, que bobagem, eu vou ficar subindo em palanque, criticando aquilo, tirando aquilo que poderia ser, ao invés de criticar, por que eu não vou reivindicar? Por que eu não vou pedir? Bom, é dessa maneira que eu acho que nós devemos administrar Goiânia, tanto que eu falo a verdade. Eu acho que Goiânia, às vezes, é muito importante um grande gestor, que tenha prática, que tenha gestão, e que junto com ele esteja um político. Objetivo primeiro, Goiânia. Depois você pensa no problema político. Mas por que isso não sai do papel e vai para a prática? Porque não é fácil. Eu, por exemplo, como chefe da Polícia Civil, me esforcei muito no sentido da união das polícias em Goiás e vejo que nós temos caminhado muito nesse sentido e tanto é que hoje nós estamos discutindo aí uma PEC, a PEC 430, que fala justamente da possível unificação das polícias. Mas, historicamente, há uma rivalidade, né, uma competição, digamos assim, diferenças até na formação que existe dos policiais civis e militares. Então, não é simples, nós temos que ter paciência, maturidade e saber trabalhar. Da mesma forma, acontece assim. Existem gestores que têm mais facilidade e outros não. Por exemplo, meu pai, Darcy Acorce, foi prefeito de Goiânia, amigo do deputado Mané de Oliveira, foi prefeito e trabalhou em parceria com o então governador, que era do PMDB, principal rival do Partido dos Trabalhadores na época, e trabalharam juntos, tiveram várias ações em conjunto, inclusive o Residencial Goiânia Viva, motivo de muito orgulho para todos nós aqui de Goiânia. E desta forma, nós temos que tentar, mas é claro, é um processo que vai acontecendo a partir da boa vontade. É gradual. E da vontade política. E eu acredito que a população deve também escolher gestores, administradores que tenham essa condição, que tenham essa disposição de dialogar com os demais poderes. Deputado, só um minutinho então, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui na TV Assembleia com o programa Frente a Frente. Continue com a gente. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Agentes políticos respondem por crimes de responsabilidade e improbidade administrativa. Quando comprovada a má-fé, a lei de improbidade pune o mau gestor, que perde a função pública e os bens adquiridos ilegalmente. Ele tem os direitos políticos suspensos, além de pagar multa e ficar proibido de receber benefícios e incentivos fiscais. As penalidades são aplicadas de acordo com a natureza, gravidade e consequências do ato. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta na TV Assembleia com o programa Frente a Frente. Estamos conversando, debatendo Goiânia, 82 anos. Afinal de contas, a capital faz aniversário no dia 24 de outubro. Nossos convidados, nossos debatedores são os deputados delegada Adriana Acorce, do PT, e também o deputado Manuel de Oliveira, do PSDB.
Nesse momento, um deputado faz a pergunta ao outro, dentro do nosso tema, Goiânia, 82 anos. A senhora que conhece bem a história de Goiânia, evidente da sua época, da época do pai da senhora, brilhante prefeito de Goiânia, meu amigo. De repente, se a senhora chegasse à prefeitura de Goiânia, o que o seu pai não teve condições de fazer e que a senhora faria imediatamente por Goiânia? Bom, essa é uma pergunta difícil, eu agradeço, mas é uma oportunidade também de exercitar esse pensamento e esse sonho. De fato, meu pai foi prefeito de Goiânia, foi considerado um dos melhores prefeitos. Nós temos muito orgulho disso e para ele e para a nossa família era uma grande honra ter administrado essa cidade tão querida. Eu, como delegada de polícia e como a minha carreira toda, ela se deu no eixo de combate à violência contra crianças, adolescentes, mulheres, o que eu faria imediatamente era refazer o projeto Cidadão 2000. Que meu pai e minha mãe, como primeira-dama, instituíram, que ganhou um prêmio até da ONU pelo seu atendimento às crianças e jovens em situação vulnerável, para que os mesmos não se envolvessem com a criminalidade, não fossem alvo de criminosos aí ficando nas ruas. Ele foi encerrado há alguns anos porque a política nacional recomendada de assistência social, ela modificou-se e esse atendimento está sendo feito nos municípios. Mas eu entendo que nós temos pretendo fazer isso como deputada, contribuir nesse sentido, mas é claro, faz parte do executivo a determinação de um projeto nessa competência e eu faria este projeto novamente. Claro que ele não se chamaria Cidadão 2000 mais, né? Mas seria um projeto nesse sentido de atendimento eficaz, eficiente, para as crianças e jovens pudessem permanecer aprendendo um esporte ou alguma atividade cultural no período em que não estão na escola e os adolescentes aprendessem uma profissão. Esse seria o meu trabalho. Muito bem, agora é a vez da senhora dirigir a pergunta ao deputado Manuel de Oliveira. Muito bem, eu tenho acompanhado a atuação do deputado Manuel de Oliveira e, além da sua preocupação cotidiana com a questão da segurança pública, com a impunidade, com o combate à violência, no que eu tenho procurado apoiá-lo nas suas propostas, vejo também que o senhor tem uma preocupação muito grande com Goiânia, o senhor tem colocado essas preocupações. Como deputado, e tendo em vista o aniversário de Goiânia, que será dentro de alguns dias, qual seria o presente que o senhor gostaria, né, de realizar para a cidade de Goiânia como deputado hoje? As pessoas que me conhecem, me acompanham, sabem que eu sou um cidadão, um ser humano religioso, frequentador assíduo da igreja da Matriz de Campinas e lá da cidade de Trindade. Acho até que tenho condições de pedir a Deus por tudo que pratico no meu dia a dia, na minha vida religiosa. E esse meu pedido, se ele pudesse me atender, eu faço ele de público aqui agora. Dê a Goiânia, Senhor, tudo que Goiânia merece. Dê a Goiânia que eu vivi nela quando aqui cheguei, sem violência, com muito amor, com muita amizade, com muito afeto, com muita roda e com muita família. O progresso tirou de nós de Goiânia as nossas praças, que elas voltem a ser frequentadas. A janela, a televisão tirou a nossa janela. A televisão, às vezes, o progresso tirou o nosso compadre, as nossas rodas. Que Deus nos desse de volta tudo isso. Mas sem que tire a televisão. O celular, pela mesma forma. Mas isso chama-se progresso. Mas que dá saudade, dá, Senhor. Se o Senhor não puder nos dar isso que eu estou lhe pedindo, nos dê a luz, nós como políticos e gestores políticos, de que a nossa segurança possa nos dar uma luz para que nós possamos ter menos violência. Dê esse presente a Goiânia. Dê um presente a Goiânia para que o povo possa ir e vir sem se amassar, sem se machucar, sem sofrer. Dê um presente a Goiânia que as crianças de ruas possam ter escolas dignas, práticas esportivas, Senhor. É assim que eu diria, por tudo que eu tenho em Goiânia.
A minha convivência com Goiânia, ela é muito familiar, pois são 62 anos vividos aqui. Por isso queria, se pudesse, se ele me desse, me dê tudo aquilo que Goiânia merece, porque Goiânia merece muito mais do que tem. Muito bem, vou pegar um gancho aqui do que o deputado Manuel de Oliveira falou, melhorar o ir e vir das pessoas. Vamos falar um pouquinho então de trânsito e transporte coletivo? O que poderia ser feito, deputada? Eu vejo que esse é um grande problema que nós temos hoje, um problema novo. A gente percebe que rapidamente, em poucos anos, tem se agravado a questão da mobilidade. A nível mundial tem se discutido soluções, porque esse não é um problema de Goiânia. Esse é um problema que existe em razão do número de pessoas que aumentou, o número de veículos que aumentou, o número de... como as pessoas têm que se movimentar mais porque praticam mais atividades no seu dia a dia do que antes. Então, um resultado do progresso também, como dizia o deputado Manuel de Oliveira, mas existem soluções mundiais que estão sendo colocadas e acho que nós temos que estudá-las. Uma delas são os corredores preferenciais para o transporte público, porque um veículo que transporta 30, 40 pessoas, ele deve ter prioridade sobre aquele que transporta uma ou duas pessoas. Então, vejo que isso é uma solução que está sendo buscada não só em Goiânia, mas em outras capitais do Brasil, mas é muito recente, né, para que a gente possa ter certeza de que vai resolver a questão. Eu vejo também que uma conscientização da população para que só adquira os veículos estritamente necessários, que nós tenhamos situações em que nós possamos fazer como se faz hoje na Europa e andar de bicicleta e outras situações que nós podemos fazer. Mas existem ainda algumas intervenções que o poder público pode fazer e aqui em Goiânia estão sendo colocadas em prática com o apoio do governo federal e em parceria com o governo estadual, como o veículo, né, rápido, BRT, e nós temos algumas outras intervenções como viadutos que podem facilitar. Então eu vejo que essa questão da mobilidade ela tem que ser uma preocupação dos administradores, principalmente pensando a longo prazo, planejando, porque a tendência é que as cidades aumentem a população e os veículos também. Antes do senhor falar, é interessante isso. A senhora defendeu o uso da bicicleta e agora há pouco, ou seja, no início do programa, o deputado Manuel de Oliveira lembrou que ele cruzava a cidade aí e não perdia a gabiroba lá na Tamandaré, né? O senhor, o que o senhor pode dizer sobre trânsito e transporte coletivo? Em 2006 eu fui candidato a deputado estadual, Federal, não? Não, 2006 sim, em 86. Eu tive uma votação maior do que a de agora, porque na época eu tive 2 deputados federais com menos voto que eu. E eu esbocei um projeto na mudança dos horários de pico. Era assim, você saía de casa, entrava no serviço às 7 horas, saía às 5. Prioridade para quem estudasse à noite. Era um trabalho feito com as empresas de ônibus, ainda porque naquela época o fluxo de pessoas era muito menor, mas ainda assim tinha congestionamento. Hoje então nem se fala. Não se vê, você não vê uma planilha, como foi feita as últimas, das empresas de ônibus, ou da prefeitura, ou das linhas de ônibus. Ela primeiro pensa no dinheiro dos empresários. Ela não pensa primeiro do usuário, não. Tanto é verdade que há quantos anos eles estão aí? Não só os municipais, como os interestaduais. Verdade. Há quantos anos são os mesmos donos? Quer dizer que as tetas da vaca são ótimas. Dá leite o ano inteiro e há muitos anos está dando leite. Todos são milionários. Você não vai achar nenhum pobre. Porque pobre é só aqueles que andam de ônibus. Eu vi uma senhora dizer, e eu disse isso várias vezes. Sabe como conserta o ônibus? O dia que o dono da empresa do ônibus colocar seus filhos para ir para a escola nesse ônibus. Aí ele vai sentir, porque o filho dele vai uma vez só e não vai querer nunca mais. Nem se ele bater nele, ele não vai querer ir no ônibus dele mais. Essa mudança de horário, por exemplo, você sai às 5 horas daqui para ir para casa. Não tem tumulto. Aí aquele que for entrar às 8 horas, vai sair às 6 horas da tarde. 1 hora de diferença seria o suficiente para ajudar. Melhora? Não. Só melhora de acordo com o que a deputada disse. Ameniza. Você tem que criar situações de mobilidade do trânsito. Enquanto isso, Goiânia é uma cidade que cresceu assustadoramente.
Então, ou cria esse tipo de situação. Por exemplo, nós não temos um funcionamento razoável, para não dizer que seja ótimo, do eixo Anhanguera. É isso que tem que ser criado. Só que não pode ser criado só para beneficiar o eixo Anhanguera. Tem que beneficiar a região noroeste, tem que a região do Novo Mundo, a região aqui da Vila Brasília, a região do Urias Magalhães. Todos têm que ser beneficiados. E outra coisa, você já viu alguém pagar multa por um ônibus velho? Você já viu alguma empresa pagar multa porque o banco está rasgado? Você já viu essa informação? Não tem. Eles fazem o que querem, do jeito que querem. E fica do mesmo jeito. Por que o poder público não faz alguma coisa? O poder público, aí vem no caso do poder público, certo? Uma coisa que precisa ser levada em consideração. O crescimento de Goiânia, ele foi muito rápido. O crescimento de Goiânia nos últimos 10 anos é uma loucura. Nos últimos 5 anos nem se fala. Então, nossas autoridades, a gestão federal, estadual e municipal, não estavam preparados para isso. Não houve um planejamento. Goiânia é para 50 mil habitantes. Tem quantos mil habitantes? Você disse hoje, você está pensando que a população de Goiânia é só que mora em Goiânia? Não, é da grande Goiânia, que mora lá e vem trabalhar aqui, que precisa do ônibus. Agora, uma coisa é certa. Fazer planilha, começando pelo problema financeiro, pelo lucro das empresas, nós vamos viver eternamente esse inferno que o povo goiano anda dependurado nos ônibus. Agora, ou faz a mobilidade, que também precisa ser feito, ou senão não adianta também. Os ônibus, encher de ônibus, é uma coisa puxa a outra. Mas como não temos a mobilidade, teríamos que ter o mínimo, a obrigação da dignidade a quem usa o transporte coletivo. Talvez o que falta muito é fiscalização, né? Com certeza. E é papel do poder público, além das entidades, né, que defendem os direitos das pessoas. Eu vejo que essas concessões, como o deputado colocou, elas estão aí há muitos anos e têm que ser fiscalizadas. E como ele falou, eu quero concordar. O principal critério de decisão não pode ser o lucro, porque o lucro dessas empresas já é muito grande. Tem que ser o conforto e a dignidade para as pessoas, porque as pessoas têm que chegar no seu trabalho, têm que chegar em sua residência, tendo seus direitos respeitados. Inclusive as mulheres sofrem muito, né? Nós estamos aí fazendo campanhas todos os anos contra o assédio das mulheres dentro do transporte público, que é muito grave. Outro problema, né? É muito grave, nós temos colocado crime, né? Nós temos tentado conscientizar as pessoas. A pessoa pode ser presa em flagrante, inclusive, mas que com a superlotação ele fica muito agravado e é um desrespeito com as mulheres, com a mãe de família, né, com a jovem que está indo para a escola, que está indo para o trabalho. Deputados, poderíamos ficar aqui mais 1 hora, 2, 3, 4, 5 horas, mas vamos para as considerações finais de cada um. O senhor quer contar aquela história agora, deputado Manuel? Eu vou contar uma história da área de segurança, da minha época de Goiânia Urgente. Eu fiz o Goiânia Urgente durante 10 anos. Isso mesmo. Além de fazer esporte, de vez em quando eu era âncora. Isso. E na época nós tínhamos um repórter policial chamado Gravata Branca, super conhecido. Um dia, eu perguntei para ele: Gravata, poxa, você não tem medo de bandido, não? Ele falou assim para mim: não, mas bandido uma hora mais te mata aí, porque você manda o cara levantar a cabeça, humilha o bandido. Ele falou assim: bandido não mata ninguém. Uai, bandido não mata jornalista. Quem mata jornalista não é bandido. Entendeu? Bandido não mata jornalista. Aí ele disse o seguinte para mim: por que você acha que tem muito bandido que foge da polícia e de repente não vai preso? Eu falei: não sei, o que é a Gravata? Eu falei: é o seguinte, o reincidente 3, 4, 5 vezes, como se diz, o que não tem conserto naquela época, e não vou dizer o nome de quem era da época também não, esse, a polícia sabe que ele vai lá e vai sair. Então depois de um determinado tempo, se ele sair de lá, ele não volta para lá. Aí ele vai achar uma brecha para fugir. Só que
Ele não ultrapassa 200 metros da sua fuga. Muito bem, agora é a vez das suas considerações finais, deputada. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e de desejar um feliz aniversário à nossa cidade querida, Goiânia. Né? Uma cidade linda, cidade verde, dos parques, das praças. Tenho muito orgulho do meu pai como prefeito ter, junto com a sua equipe, né, o Osmar Pires, que era o secretário do Meio Ambiente, ter feito tantos parques em Goiânia que foram, né, uma prática que continuou aí com os demais prefeitos que sucederam e que a gente tem muito orgulho, tem muito amor. Mas principalmente uma cidade de gente muito boa, muito trabalhadora, hospitaleira, tanto que vem gente do mundo inteiro conhecer Goiânia por um motivo ou outro e fica aqui vivendo para sempre. Então, que é uma cidade que a gente ama muito e que nesse aniversário a gente possa fazer essa reflexão. Uma cidade muito bonita, excelente para se viver, de gente muito agradável e que a gente possa cuidar da nossa cidade, cuidar do seu patrimônio, mas cuidar principalmente das suas pessoas, das crianças, que elas todas tenham escola, tenham oportunidade de crescer como pessoas de bem, dos jovens que tenham oportunidade de aprender uma profissão, de estudar e ser também o que sonham, o que desejam, dos pais e mães de famílias, né, que têm direito a ter moradia. Goiânia é uma cidade que tem que respeitar as suas pessoas idosas, que elas tenham mobilidade, que elas possam ir e vir, né, que elas possam conviver dignamente como têm direito, assim como todas as outras pessoas. E que na questão da segurança que nós conversamos aqui, nós possamos realmente pensar na segurança em Goiânia. Por um lado, pensar no material humano e estrutural e por outro na prevenção, principalmente com as crianças, com os jovens, né? Nos bairros, nas escolas, que a gente possa ter uma cidade mais segura, que respeita o direito de todos, principalmente o direito de viver sem medo, que eu acredito que é um direito de todos nós, um direito muito importante. Quer morar em Goiânia? É facílimo. Venha passar 15 dias em Goiânia. Você jamais voltará para da onde você mora. 15 dias. Eu falo isso para meus amigos de fora. Pessoal da imprensa de fora, pessoal do futebol, que chega aqui em Goiânia, eu falava e falo hoje. Não fique 15 dias em Goiânia, não. Senão você nunca mais volta para a sua terra. Basta 15 dias. E quantos foram aqueles que aqui vieram, passaram 15 dias e estão aqui até hoje? Porque Goiânia é tudo isso. Goiânia é diferente. É a melhor cidade para se viver. Agradecemos então aos deputados que aceitaram o nosso convite e participaram desse debate. Deputada delegada Adriana Corse, muito obrigado. Que agradeço. Pela presença, deputado Manuel de Oliveira. Saudações pirizenses. Saudações pirezinas. Pirezinas? É? Saudações pirezinas. Faz tanto tempo que eu mudei de lá que eu nem sei mais. Muito obrigado. Você pode continuar nos acompanhando no canal 8 da NET, também no site da Assembleia Legislativa, al.go.leg.br/mídia/TV. Muito obrigado por sua audiência e um grande abraço.